Abre sua Bíblia comigo, Salmo 119. Hoje eu tenho uma mensagem muito pastoral, de muito ensino para você. Eu queria que você tivesse atenção. Se você tiver com papel, caneta, ou celular para você anotar. Nesse próximo domingo, não deixe de fazer a visita guiada aí lá na nossa casa e ver o avanço. Nós estamos aqui no segundo dia da semana e já está tendo uma evolução muito grande. Salmo 119, eu quero ler junto com você. Se você encontrou aí, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia, eu vou te esperar. Salmo 119. E eu quero ler com você o verso de número 9. Eu gosto muito desse verso. Ele não é uma mensagem apenas para os jovens. Ele é uma mensagem para todos. E nós vamos caminhar dentro dessa perspectiva que o salmista quer nos ensinar. Salmo 119, verso 9, diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Deixa eu ler de novo. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Uma outra tradução vai dizer: observando a tua palavra. Essa mensagem é muito importante. E o tema dessa mensagem é: como pequenas escolhas moldam o nosso destino. Eu quero caminhar com você. E quero caminhar em cima do ensino de Jesus, onde você vai poder, se você prestar atenção e praticar, Satanás não vai ter força para te escravizar, para te derrotar, para criar qualquer situação no futuro que está chegando na sua vida. Eu queria que você entendesse algo sobre o pecado. Deixa eu começar ensinando sobre o pecado. O pecado sempre começa pequeno. O pecado sempre começa sutil. Na maioria das vezes ele é quase imperceptível. E aí quando a gente olha para o mundo, e eu quero te lembrar que o mundo jaz no maligno, palavra do próprio Jesus, o mundo vai dizer que nós podemos olhar sem desejar. O mundo vai te ensinar que você pode desejar sem agir. E o mundo quer vender para você a seguinte mensagem: se você agir, não vai ter consequência. E porque muitos estão trilhando no caminho de morte, porque começaram a olhar e eles acreditaram que no simples olhar ele não ia desejar. E muitos entraram no caminho do desejo, eles pensaram: não, eu vou desejar, mas eu não vou agir. E outros chegaram ao nível de engano, de achar que eles iam agir e isso não teria consequência. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos alerta que o fim está no começo. O resultado está nos meus primeiros passos. O que eu vou colher amanhã está no que eu decido semear hoje. Pastor, o senhor está chovendo no molhado, e eu já sei disso. Que bom que você sabe, então vamos ampliar este conhecimento. Quando eu olho para Jesus, eu percebo algo nos ensinos de Jesus. Que se Jesus estivesse hoje, irmãos, ensinando para essa geração, nós estaríamos chamando Jesus de radical. Porque quando Jesus ensina sobre santidade, Jesus vai exigir uma disciplina radical. E quando a gente pega o Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 8 e 9, você já ouviu em algum momento sobre isso? Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 8 e 9. Olha o que Jesus nos ensina. Ele diz assim: se a sua mão ou o seu pé o induz a pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. Ele continua:
E se o seu olho o induz a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. Irmão, só de ler esse texto e ver essa expressão, ser lançado no fogo eterno. Para muitos aqui você fala, pastor, eu nem acredito nesse negócio de inferno. Preocupa não. Quem não acredita é quem está caminhando para ele. Irmão, Jesus falou muito sobre o inferno. E olha a mensagem, que é uma mensagem radical. Porque Jesus começa dizendo assim, se a sua mão te faz pecar, é melhor você cortá-la. Se o seu pé está te levando para um caminho de pecado, é melhor você cortá-lo. Se o seu olho está te fazendo pecar, então é melhor que você arranque-o. Por quê? Porque ele está dizendo, é melhor você entrar na vida eterna, na eternidade, faltando uma mão, um pé, um olho, do que você ter 2 mãos, 2 pés, 2 olhos, e no final você passar a eternidade no inferno. Então vamos entender, quando Jesus fala de mão, ele pega essas 3 partes do corpo, mão, pé e olho. Mão vai nos falar sobre aquilo que tomamos posse. Porque em alguns momentos a Bíblia vai trazer esse entendimento sobre tomar posse, sobre aquilo que vai ser colocado nas minhas mãos. E eu creio muito no que nós estamos vivendo como igreja, nos testemunhos que estão chegando, de como Deus está colocando na mão de tantas pessoas aqui, aquilo que ela orou, aquilo que ela pediu, e Deus tem colocado na mão de muitos irmãos, e eu creio que vai colocar na sua mão também, até mesmo aquilo que você não pediu, até mesmo aquilo que você não orou. Nós estamos em um tempo onde Deus está entregando para a igreja, para esse povo, Deus está colocando na nossa mão. Então eu quero aqui começar, irmão, profetizando sobre a sua vida. Fique atento, Deus vai colocar muita coisa nas suas mãos. Deus vai colocar muitas coisas nas suas mãos. Deus vai entregar muitas coisas nas suas mãos. Prepare, as suas mãos não vão ficar vazias. Você vai tomar posse daquilo que os céus estão entregando a essa casa. Mas ele não fala só da mão, ele fala do pé. E o pé fala do caminho que eu escolhi trilhar. E nós estamos em um tempo onde eu posso tomar decisões de escolher um caminho aonde eu vou trilhar. É muito lindo a gente conversar e ver o que Deus está movendo no coração das pessoas dessa casa. Decisões, pessoas que antes nunca sonharam com isso, mas tomaram a decisão, depois de ouvir uma palavra nessa casa, de começar a empreender, de abrir uma empresa. Ou seja, eles estão trilhando um caminho, escolhendo um caminho em cima daquilo que está sendo liberado aqui nesse altar. E eu louvo a Deus, irmãos, porque tudo o que Deus tem falado nessa casa, nesse altar, não tem caído por terra. Hoje uma irmã me mandou a última mensagem, lá do período da Rondon. E ela mandou uma mensagem, falou, pastor, glória a Deus pelo seu coração, só continua pregando do mesmo jeito. E eu parei vindo para a igreja, assistir um trecho, um pouquinho, do nosso último culto da Rondon. E o Pedro fez um vídeo falando desse lugar. E ele colocou no final do vídeo, daqui a 7 dias, nós estaremos em uma nova geografia. E vendo esse vídeo, meus irmãos, eu vejo que nós estamos vivendo a mesma realidade, agora, aqui no AgroShop. E daqui a pouco nós vamos para uma nova realidade. O que Deus tem falado tem se cumprido. E nós temos carregado uma palavra, que a visão ainda é pequena. Então fique atento, porque Deus vai conduzir pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus vai direcionar os seus passos. Deus vai colocar você em caminhos. Deus vai fazer os seus pés. E aí eu quero profetizar como os pés da corça. Prepara. Você vai andar numa velocidade, irmão. Você vai caminhar numa velocidade que você nunca caminhou. Eu vim hoje com isso no coração para declarar aqui no nome de Jesus. Tem pessoas aqui que o seu coração está dizendo assim, pastor, é tão demorado, é tão difícil, está demorando tanto a acontecer, mas eu vim com essa palavra no meu coração. Prepare, porque nas próximas semanas, o que demorou anos para acontecer, o Senhor manda te dizer, os seus pés vão te levar para um novo tempo na sua vida, onde as coisas vão acontecer tão rápido que você vai assustar com a velocidade do que está acontecendo. Mas ele fala também do olho. E o olho aqui simboliza o que desejamos.
o que desejamos. Irmãos, eu já vivi em ambientes, em atmosferas da igreja como esse. E eu tenho no meu coração um santo temor, porque nesse ambiente, irmãos, você vai perceber que Deus vai começar a entregar aqui nessa casa, para pessoas aqui. Jesus, ele vai dizer que antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que nós precisamos. Então prepare, porque Deus vai entregar realidades antes de você começar a orar. Deus vai abrir os seus olhos para enxergar realidades que nunca te chamaram a atenção, mas é porque agora os céus vão te entregar. Então o olho fala do que desejamos. Agora, se eu quero viver uma vida santa e protegida, eu preciso disciplinar os começos. Diga comigo, disciplinar os começos. Irmãos, entenda isso. E eu vou terminar essa mensagem com Zacarias. Os pequenos começos, eles são importantíssimos para a sua vida. Zacarias vai dizer, o profeta Zacarias, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. E aí eu quero caminhar nessa dinâmica que Jesus falou, da mão, do pé e do olho. E eu começo pela mão. Você precisa disciplinar a sua mão. Como, pastor? Cuidado com o que você toma posse. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. A mão simboliza aquilo que escolhemos segurar, aquilo que escolhemos possuir. Então preste atenção, se você estiver anotando, anote isso. A mão simboliza o que escolhemos segurar e o que escolhemos possuir. E tudo aquilo que tomamos posse, com o tempo, pode tomar posse de nós. Eu vou repetir. Tudo aquilo que um dia nós tomamos posse, se não tomarmos cuidado, amanhã pode tomar posse de nós. Eu já falei, eu vou repetir. Um momento onde nós devemos tomar cuidado é um momento como esse que nós estamos vivendo como igreja. É um momento fácil para se perder, porque Deus está nos entregando tantas coisas. Deus está nos abençoando. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está entregando. Eu lembro que, se eu não me engano, em novembro ou outubro, eu liberei uma palavra aqui falando que 40 irmãos iam trocar de casa. E eu acredito que passou dos 40, Deus entregando, Deus fazendo. Mas você precisa entender que aquilo que eu tomo posse hoje, aquilo que tomamos posse com o tempo, pode tomar posse de nós. Eu já vi muitas pessoas se perderem com aquilo que Deus colocou na mão delas. Não foi o diabo, foi Deus. Mas elas se perderam. Elas tomaram posse de uma realidade que os céus estavam entregando. E aí eu preciso entender, irmãos, que muitas vezes, por exemplo, a riqueza pode escravizar. Por isso que Paulo é tão enfático nas suas cartas, falando para tomarmos cuidado com a riqueza. Pastor, então eu não quero riqueza. Não, irmão, você tem que desejar. Só que aquilo que você está tomando posse, não pode tomar posse de você. Não pode controlar o seu coração. Eu quero te dar alguns exemplos. Primeiro deles, Geazi. Quem era Geazi? Era discípulo do profeta. Geazi era discípulo de Eliseu. Quem era Eliseu? Foi sucessor de Elias. Quem era Geazi? Era alguém que estava sendo preparado para assumir o lugar do profeta, da referência profética da nação. Ele era discípulo, é o que estava perto, é o que deitava água. Eliseu está fazendo com Geazi o que Elias fez com ele. Porque a expectativa de Eliseu era passar o bastão para Geazi. Geazi se tornaria o próximo profeta. Depois de Elias, Eliseu. Geazi era um discípulo do profeta que poderia ter uma expectativa. Se Eliseu recebeu porção dobrada de Elias, Geazi poderia ter uma expectativa de também receber porção dobrada de Eliseu.
Só que Geazi, a Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 5, verso 24 ao 27, quando Naamã foi ao encontro do profeta, e vai levando riquezas, e o profeta vai dizer para ele: eu não quero nada que você trouxe. O profeta vai dar uma direção, ele vai ser curado, Naamã. Só que o verso 24 e 27 diz assim: quando Geazi chegou à colina, pegou as bolsas das mãos dos servos e as guardou em casa. Que bolsas era essa? Bolsas que ele foi ao encontro de Naamã, inventou uma história para que Naamã entregasse a riqueza para ele, que ofereceu para Eliseu e Eliseu recusou. Aí o texto diz: mandou os homens de volta e eles partiram. Então ele pega aquilo que Eliseu recusou, ele coloca dentro de casa. E aí eu já ouvi tanta história no meio da igreja. Aprenda algo: nem tudo que chega na sua mão foi Deus que te deu. Nem tudo que você está tomando posse veio de Deus. Nem tudo que você está tomando posse veio da parte de Deus. Se fosse o dia de hoje, Eliseu estaria no culto contando testemunho de como que ele foi abençoado, de como que a riqueza chegou na vida dele. Mas o texto continua dizendo assim: depois entrou e apresentou-se a Eliseu, seu senhor. Eliseu perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: o teu servo não foi a lugar algum. Eliseu, porém, lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, roupas, olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servos. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já branco como a neve, por causa da lepra. Por que Geazi se tornou leproso? Porque ele tomou posse de algo que ele não deveria tomar posse. Quantas pessoas estão se perdendo pelo aquilo que ele tomou posse? Tem coisas que vão ser colocadas na sua mão, não é para te abençoar, é para te deixar leproso. Tem coisas que vão ser colocadas na sua mão, não é para que você permaneça na presença de Deus, é para gerar uma distração, para tirar você da presença de Deus. Então aprenda: nem tudo eu tenho que tomar posse. Nem tudo. Eu gosto muito da expressão de Eliseu aqui, porque ele diz assim: este não era o momento. Ele não está dizendo que Geazi não poderia aceitar prata, que não viria isso na vida dele. Ele só está dizendo assim: este não é o momento. Porque quando eu tomo posse de algo fora do tempo, fora do momento, quando eu quero tomar posse de uma riqueza, quando eu não tenho maturidade para lidar com isso, é o jovem que quer namorar sem maturidade para namorar, vai terminar em pecado, vai terminar de uma maneira que não deveria terminar. Irmãos, eu preciso tomar posse daquilo que Deus tem para mim quando eu estiver preparado para isso. Vou dar um exemplo para você de ministérios. Eu converso com pastores toda semana, e quando pastores me perguntam: pastor Walter, o que eu faço para ter resultado no ministério? Eu pergunto para eles: você está pronto para esse resultado? Não é que os céus não vão te entregar. Eliseu está dizendo: não era o momento de aceitar prata, roupa, olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Ele está dizendo: não é que Deus não vai te entregar, você só está tomando posse no tempo errado. Você precisa tomar posse no tempo certo. Então eu preciso entender que para mim tomar posse do que os céus têm para mim, eu preciso me preparar para isso. Eu preciso chegar onde o momento certo, que eu vou me apropriar daquilo que Deus quer me entregar. Porque quando eu tomo posse fora do tempo, aquilo que eu estou recebendo vai me tirar do propósito. Qual era o propósito de Geazi? Se tornar o próximo profeta da nação. Mas agora, como leproso, segundo Levítico, ele tinha que agora se retirar do convívio, tinha que estar no meio do leproso.
Cuidado, porque você pode estar buscando algo fora do tempo, e fora do tempo não vai ser bênção, vai ser maldição. E talvez aqui está o grande desafio para nós: entender o tempo, entender a hora, entender o momento. Eu te dou um outro exemplo: Ananias e Safira. Atos capítulo 5, verso 1 a 10. Eles vão vender parte, vão vender o terreno deles, eles vão retirar parte do terreno, e eles vão chegar diante de Pedro e entregar, como se estivessem entregando tudo. Eles vão tentar enganar a Deus, eles vão tomar posse de algo que não é deles. E não eram deles, uma vez que eles falaram que estavam entregando para Deus. Porque Pedro vai dizer: não era de vocês, vocês poderiam ter ficado. Agora, uma vez que vocês falaram que entregaram para Deus, então vocês estão tocando em algo que não é de Deus. E qual é a consequência para Ananias e Safira, para o marido e a esposa? Eles vão morrer. Por quê? Porque tomaram posse de algo que eles falaram que era de Deus. Irmão, se é de Deus, é de Deus. Eu não posso pegar, eu não posso me apropriar. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que você não está se apropriando de algo que é de Deus? Será que você não está tomando posse de algo que não é seu, mas é de Deus? Se é de Deus, é de Deus. Eles vão se apropriar, eles vão segurar, e é por isso que eles vão morrer. O que matou Ananias e Safira? O que eles reteram, o que eles seguraram, o que eles tomaram posse. Então aqui já começam a aprender que muitas vezes o que eu estou apropriando é o que vai me matar. Irmãos, eu vim com a mensagem hoje para gerar temor no seu coração. Cuidado, porque se você está tomando posse de forma desonesta daquilo que você não pode tomar posse, talvez isso vai te destruir. Quem está comigo? Por que o jovem rico não seguiu a Jesus? Porque ele não conseguiu abrir mão da riqueza. Porque a riqueza já tinha tomado posse do coração dele. Eu vejo jovens chegando para mim e falam assim: pastor, ora, eu quero namorar, eu quero casar. E geralmente eu faço a pergunta: você está pronto para isso? A resposta que eu sempre ouço é: não, pastor, eu estou pronto. Mas como pastor, a gente percebe, tem pessoas que ele começa a namorar, irmão, 2, 3 semanas não volta mais na igreja. Ele não estava pronto. Pergunte ao seu irmão: você está tomando posse de algo? Pergunte para ele: você está tomando posse de algo que está tomando posse de você? Não é o que Deus vai nos entregar. Deus pode nos entregar todas as coisas, ao ponto da Bíblia dizer assim: pede-me as nações e eu entregarei elas para você. Mas a pergunta é: quando Deus te entregar, isso vai controlar você, dominar o seu coração? Eu vejo isso no pastoreio. Muitas vezes a gente entrega uma liderança, entrega algo para alguém, e a gente percebe que aquilo que ele recebeu agora está dominando o coração dele. Então Jesus vem nos ensinando. Se você estiver anotando, anote essa frase: o que você agarra, pode agarrar você. O que você agarra, pode agarrar você. O que você segura, pode te segurar. Então eu preciso ter certeza que as minhas mãos estão cheias apenas daquilo que vem de Deus. E que se vem de Deus, eu tenho consciência que vem dele. Então eu tenho consciência que Paulo nos ensina: eu sou apenas mordomo. Eu gosto muito do Salmo 24, verso 3 e 5. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Esse receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então ele fala: como? Quem pode comparecer na presença de Deus? Ele fala, muito simples: aquele que tem mãos limpas. Porque eu posso ter um grande projeto, eu posso ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi foi,
E quando Davi diz assim, eu vou construir uma casa para Deus, qual foi o argumento de Deus para não deixar Davi construir? As mãos dele estavam sujas de sangue. Então entenda, as minhas mãos determinam até onde eu posso ir em Deus. Não ache que você vai conseguir avançar em Deus se as suas mãos estão sujas. Não pense que você vai poder fazer grandes coisas para Deus se as suas mãos estão sujas. E as minhas mãos se sujam com aquilo que eu tomo posse. Porque a fala de Deus para Davi está no fato de Davi ter tomado posse de Betsaiba. E quando ele toma posse de Betsaiba, um abismo chama outro abismo. Ele vai sujar a mão de sangue, matando um dos soldados mais fiéis dele. Cuidado, porque aquilo que eu seguro pode sujar as minhas mãos. E eu te pergunto, você está segurando algo que está te escravizando? Será que nessa noite Deus não está falando com você, está na hora de você soltar? Porque se você continuar segurando mais um pouco, vai te escravizar. Será que nos seus negócios, nas suas finanças, você está segurando algo que não está glorificando a Deus? Você sabe disso. Não, pastor, eu vou segurar, não vai dar nenhum BO não, irmãos. O começo vai determinar o seu fim. Como pastor, a gente fica às vezes assim, meu Deus, vontade de tirar um cinto e dar um couro, porque a pessoa está segurando algo que vai destruir a casa dela, vai destruir a família dela, vai destruir a empresa dela, vai destruir o chamado dela, mas ela permanece no erro, segurando o que não deve segurar. A mensagem de Deus essa noite para você é, se você tem que soltar, solte. Não segure mais. Se vai te afastar de Deus, se vai sujar as suas mãos, não segure mais. Me ajuda a pregar, fale com seu irmão, ele está muito sério. Fale com ele, meu irmão, solte tudo aquilo que te afasta de Deus. Fala com ele, só segure firme aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então quando Jesus fala da mão, irmãos, você não vai tomar posse de tudo. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai. Deus tem ministrado muito isso ao meu coração, porque nós estamos vivendo um tempo, um momento como igreja, que as oportunidades elas estão chegando, batendo na porta, mas eu entendi, eu não vou segurar tudo, eu só vou segurar aquilo que Deus me chamou para segurar. Irmão, se tem algo que seu pastor não tem dificuldade de falar não, hoje está batendo na porta, pastor, vamos fazer isso, pastor, olha, tem um lugar aqui, pastor, tem uma igreja aqui para virar, imagine. Mas nós temos procurado a ser fiel àquilo que Deus mandou a gente fazer. Só que tem pessoas que tudo que chega para ele fala que é Deus. Tudo que chega para ele foi Deus. Foi Deus. Aí eu vejo pessoas que chegaram aqui na igreja, estão aqui me ouvindo. Começou a namorar e falou assim, foi Deus que me deu. Casou, passou um tempinho, agora não é mais Deus, agora foi o diabo. Talvez foi o diabo que colocou, mas você segurou nesse caso, agora você vai até que a morte separe. Segura aí que esse BO é seu. Então você não segura, irmão. Nada que vai te afastar de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus aqui é a disciplina do pé. Cuidado com os caminhos que você escolhe. Provérbios capítulo 3, verso 23 e 24. O seu pé não tropeçará quando você se deitar. Ao acordar, terá um sono tranquilo. O pé representa a direção que escolhemos tomar. E aqui tem algo que eu quero te ensinar. Tem muita gente que acha que pode se aproximar do pecado e parar antes de cair. Esse é um engano fatal. E o melhor exemplo é Ló. Ló está andando com Abraão. Ei, Deus não falou com Ló, Deus falou com Abraão. Ló só seguiu na direção da terra prometida, de Canaã, porque Abraão foi, porque Deus falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. Em nenhum momento Deus fala com Ló, mostra para Ló. Só que os pés de Ló seguiram a direção de um homem de Deus. Abraão, por 7 lugares que ele passa na terra prometida, ele estabelece um altar. Ló nunca levantou um altar na vida dele. E quando chega o momento de separar, a Bíblia diz que Ló, ele escolhe
as campinas do Jordão. E a Bíblia vai dizendo que ele vai se aproximando de Sodoma e Gomorra. E aí é muito interessante, porque Ló é o símbolo de alguém que está sendo abençoado por causa da vida de outro, mas agora decide caminhar sozinho e ele vai trilhando um caminho de queda. Porque ele olha para as campinas do Jordão, e após a campina do Jordão, o que você tem? Sodoma e Gomorra. E o que ele viu o atraiu, o que ele viu fez os pés dele tomar aquela direção. Só que Gênesis 13:12 vai dizer assim, que ele foi se aproximando de Sodoma. Olha o que a Bíblia diz, ele foi se aproximando. Gênesis 19:1 vai dizer que ele vai se tornar líder daquela cidade, porque ele vai estar na porta daquela cidade, julgando as causas daquela cidade. E aqui eu abro um parênteses para você entender. Você percebe o nível de uma cidade ou de um país quando você olha para quem julga essa cidade e esse país. Então, Sodoma e Gomorra é um reflexo do julgamento de Ló. Pastor, e o Brasil? Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe qual vai ser o resultado por ter escolhido essa direção? Ele quase perdeu tudo. A morte da esposa foi culpa de Ló, porque quem decidiu a direção foi Ló. Foi Ló que levou ela para aquele lugar, foi Ló que fez ela ver aquele lugar. Se Ló tivesse tomado uma decisão correta, a esposa não teria morrido. Quantos maridos nós temos aqui? Levante a mão, dá um glória a Deus aí. A direção que você vai escolher vai determinar a vida ou a morte dentro da sua casa. E Pés fala de direção. Qual foi o erro de Ló? É de achar que poderia se aproximar de uma realidade, de uma cidade afundada no pecado, e que ele não seria influenciado por ele. Ló achou, eu vou estar lá, mas eu não vou ser influenciado. E aí a gente olha, quando os anjos chegaram para resgatar Ló, você olha Ló dizendo assim, porque os homens da cidade queriam ter relações sexuais com aqueles anjos que apareceram como homens. Olha o que Ló ele vai dizer assim, eu entrego as minhas filhas. Um pai que não consegue proteger as filhas. Aí você percebe que dentro de casa, Ló e a família já havia se perdido. Quando os anjos tiram eles de lá, no meio do caminho, a esposa olha para trás, vira estátua de sal. Quando eles chegam no lugar de refúgio, as duas filhas vão embriagá-lo e as duas filhas vão ter relação sexual com o próprio pai. Ele já havia se perdido. De Ló vai nascer duas nações amaldiçoadas por Deus. Porque um dia os pés dele tomou uma direção errada. E quando eu tomo uma direção errada, eu não me arrependo. Eu gosto muito do que Jesus fala para a igreja de Éfeso. Lembra-te onde caíste. Se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, se eu estou tomando uma direção errada, não seja orgulhoso em manter a mesma direção. Você sabe que essa direção vai te levar para a destruição, vai te levar para a morte. Mas muitas vezes o orgulho nos leva a manter a direção errada. O que é o mais perigoso? O primeiro passo na direção errada. E por que o primeiro passo é o mais perigoso? Porque raramente ele vai ser o último. Então o segredo é, nunca dê um passo na direção errada. Pastor, mas como que eu vou saber a direção certa? Você tem um Deus que te orienta, você tem uma Bíblia que te orienta, você tem irmãos maduros em Cristo para te orientar. Você tem um pastor para te orientar.
Você tem pastores, uma liderança para te orientar. Deixa eu te ensinar algo simples, mas faz você entender. Não espere. Vou mudar. Você não pode caminhar em direção ao fogo e esperar não se queimar. Você não pode caminhar em direção ao fogo e esperar não se queimar. Porque quando eu escolho um caminho do pecado, ele não apenas destrói o meu destino, mas ele contamina a minha jornada. E aqui está de algo que eu aprendi, e eu oro, e eu falo, Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque se você trilha um caminho, irmãos, se você dá o primeiro passo para a coisa errada, consertar depois, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Então fale com seu irmão, fale com ele, meu irmão, cuide dos seus pés. Fala com ele, não dê o primeiro passo em direção ao fogo. Porque se você der, você vai virar churrasco. Terceira coisa que Jesus nos ensina, a disciplina do olho. Cuidado com o que você permite entrar em seu coração. 1 João capítulo 2, verso 16 e 17. Aqui está um versículo muito importante. A partir desse versículo, eu consigo te mostrar, eu consigo traçar toda a ideia de batalha espiritual. Como que eu vou realmente tirar toda a força de Satanás na minha vida e na sua vida. Irmão, Satanás entendeu que ele não precisa de uma estratégia nova. Satanás continua usando a mesma estratégia. E por que ele mantém a mesma estratégia? Porque ela continua dando certo. 1 João capítulo 2, verso 16 e 17. Pois tudo que há no mundo, dependendo da tradução que você estiver vendo, vai estar aí, a concupiscência da carne. O que é essa palavra, concupiscência? Vamos para a tradução mais simples, a cobiça da carne. Então ele está dizendo assim, tudo que há no mundo, ele divide em 3 partes. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Eu gosto dessa tradução da NVI. Outra tradução diz soberba da vida. Mas a NVI traduz como ostentação dos bens. Então olha para mim, o que está no mundo, tudo que há no mundo, diga comigo, repete comigo. Consciência não, vamos lá, uma palavra mais fácil, diga comigo. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens. Olha para a internet, nos cursos, o que as pessoas tentam mostrar? Cobiça da carne, vai gravar vídeo, grava vídeo com a Ferrari, aluga lá uma mansão, para você comprar o curso e acreditar que você vai ficar milionário arrastando para cima. Pastor, por que eles fazem isso? Porque dá certo. Por que eles estão mostrando isso? Por causa da cobiça dos olhos. Por que eles têm que mostrar a ostentação dos bens? Por quê? Porque eles entenderam que a estratégia de Satanás deu certo no passado e continua dando certo hoje. E o pior é que tem igrejas e pastores usando a mesma estratégia para atrair pessoas. Eu tenho que me segurar hoje. Deixa eu te ensinar. Por que mostrar isso? Porque o olho é a porta da alma. O que nós escolhemos olhar vai moldar os nossos desejos, vai moldar os nossos pensamentos, vai moldar as nossas ações. Entenda, onde você decide colocar os seus olhos, vai moldar a sua ação, vai moldar os seus desejos, vai moldar o seu pensamento. Então eu sou moldado pelaquilo que eu estou vendo, pelaquilo que eu estou olhando, aonde eu estou colocando os meus olhos. Então você precisa tomar muito cuidado para onde você está olhando. Irmãos, esse é o padrão do pecado que Satanás usou no Éden, usou com Jesus e está usando hoje. Ele usa a cobiça da carne. O que é isso? O desejo físico e emocional. Ele usa a cobiça dos olhos,
é o fascínio pelo aquilo que vemos. Ele olha a ostentação dos bens, o orgulho, a busca pelo status. E aí eu te dou um exemplo. Gênesis 3, 6. Gênesis capítulo 3, verso 6. Aonde que Adão e Eva estão? Diga comigo, no jardim. Tinha pecado? Não. O que tinha no jardim do Éden? Perfeição. O que tinha no jardim do Éden? Presença de Deus, porque Deus vinha na viração do dia. Então Adão e Eva estavam aonde? No jardim do Éden. Perfeição. Não tinha pecado. Não tinha necessidade de nada. Mas olha o que a Bíblia vai dizer, capítulo 3, verso 6 de Gênesis. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento. Olha o que a Bíblia diz, ela viu que a árvore era boa para comer. O que é isso? Cobiça da carne. Você já viu uma comida que você gosta muito? Eu saí aqui do domingo, irmãos. Aí tem um açougue lá perto de casa, na rotatória. Eu entrei na Eliana e falou assim, pega ali uma sobremesa para as meninas. Na hora que eu entrei, tinha uma churrasqueira, uma costela. Eu entrei para comprar sobremesa para as meninas. Pergunta, eu comprei sobremesa? Não. Saí com a costela. Aí a Eliana falou, mas você não entrou para comprar isso? Eu falei, Eliana, mas eu fiquei hipnotizado com ela. Porque geralmente aquilo que a gente gosta de comer chama a nossa atenção, desperta. Eu falei com ela, eu falei que estava igual aqueles cachorros de rua salivando. Então ela viu que a árvore era boa para se comer. Olha o que o texto continua dizendo. Atraente aos olhos. O que vimos aqui? Cobiça dos olhos. Atraente, ela admirou a beleza daquela fruta. Só que o texto continua. E desejável para dela se obter sabedoria. Outra tradução, para ter o mesmo conhecimento que Deus. O que é isso? Ostentação dos bens. Ela desejou ser como Deus. A criatura querendo se tornar criador. Tomou o seu fruto e o comeu, também deu ao seu marido, que estava com ela. E ele o comeu. Então qual foi a estratégia de Satanás? Para fazer Adão e Eva caírem? Ele usou a cobiça da carne, ele usou a cobiça dos olhos, e ele usou a ostentação dos bens. Aí vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus no deserto. O diabo vai falar para Jesus o quê? Transforma essas pedras em pão. Cobiça da carne. Ele estava com fome? Estava. Mateus 4:8 vai dizer que Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Mostrou cobiça dos olhos. E aí Mateus 4:6, ele vai mandar que Jesus se jogasse do pináculo do templo, para provar que era filho de Deus. Ostentação dos bens está. Se não é o filho, se não é o primogênito, se não é o amado, joga daí, o pai não vai deixar você tropeçar. Mas sabe qual que é a diferença de Eva e Jesus? Eva estava no jardim e caiu. Jesus estava no deserto e permaneceu em pé. Isso é para provar o quê? Nunca culpe o ambiente onde você está. Se você está caindo, não é o ambiente, é você. Porque a gente tem justificativa, né? Não, eu caí porque, pastor, o ambiente era muito difícil. Ei, irmão, Jesus se manteve firme no deserto. O se manter em pé ou se permitir cair não está ligado ao ambiente onde você está. E é interessante que Jesus estava sozinho. Eva tinha um companheiro. A diferença de Eva e Jesus. Eva olhou, desejou
e caiu. Jesus desviou os olhos, rejeitou e desejou vencer Satanás. Então, quando eu olho para esses dois momentos, eu percebo que permanecer em pé passa de uma decisão, de uma escolha minha. Pastor, mas é impossível resistir o pecado. Irmão, não é. É possível se manter firme, porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, ela diz que não sobreveio sobre mim, sobre você, tentação além do que nós podemos suportar. Então fale com seu irmão, porque talvez ele não acredite em mim, fale com ele. Pecar é uma decisão pessoal. É por isso que uns decidem pecar e outros não. Vocês estão comigo? Aí eu olho para esse momento de Jesus falando dos olhos. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque. E aí eu vou te ensinar. O primeiro olhar é uma tentação. Jesus pecou, sim ou não? Não. Diga comigo. Jesus não pecou. Mas Jesus foi tentado? Sim. Jesus era perfeito? Então a tentação não diminui quem você é. Então entenda, o primeiro olhar é uma tentação. Mas fala com seu irmão, o segundo olhar é uma decisão. O primeiro olhar é uma tentação, e não deixe Satanás te gerar um peso pela tentação, porque até Jesus foi tentado. Eu sempre ensino que quem decide confessar a tentação não passará pela vergonha de confessar o pecado. Então, confesse tentação. Porque quem não confessa tentação vai confessar pecado amanhã. Então, o que eu estou tentando te ensinar? Onde você escolhe fixar seus olhos, determinará o que dominará o seu coração. Por isso que a orientação bíblica é: coloque os seus olhos aonde? No autor e consumador da sua fé. Porque o que você determinar enxergar é o que vai dominar o seu coração. Quem está entendendo isso aqui hoje? Uma frase para você colocar lá no Instagram. Se você não desviar os olhos do pecado, o pecado não desviará os olhos de você. Se você não desviar os olhos do pecado, o pecado não desviará os olhos de você. E eu pergunto, o que você tem permitido entrar nos seus olhos? O que você está alimentando de desejo? Irmão, escolha preencher a visão com a palavra de Deus, com aquilo que Deus está falando. Irmão, não desvie o seu olhar. E aí eu quero caminhar para o final, o pessoal do louvor pode vir, que eu estou tentando te ensinar aqui os fins, eles estão determinados pelo começo. Os fins estão determinados pelo começo. É onde eu decido, é o que eu decido segurar, é o que eu decido tomar posse, é a direção, o primeiro passo que eu decido dar, é o primeiro olhar que eu decido. O seu fim está determinado pelo começo. É muito nítido à medida que a gente vai caminhando e vai tendo experiências, maturidade. Tem caminhos que a pessoa está trilhando, e Provérbios, Salomão vai dizer, tem caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Tem caminhos que a pessoa está tomando, irmãos, a gente sabe aonde vai dar, sabe aonde vai terminar. Pastor, qual é o segredo para viver uma vida santa, uma vida bonita? Decida lutar contra o pecado. Então discipline os começos. Discipline as primeiras decisões, as primeiras escolhas. E assim o pecado não vai ter espaço. Discipline o que você vai agarrar, o que você vai segurar. Discipline para qual direção você vai. Discipline para onde os seus pés estão te levando. Porque talvez você não está seguindo Abraão, você está seguindo Ló. E Ló vai te levar para a destruição. Cuidado para onde os seus pés estão te levando. Cuidado para
quem você está seguindo. Quem você está seguindo. O salmista vai dizer assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E aí eu termino, você pode ficar de pé aí no seu lugar. Salmo 94, 18. Quando eu disse, os meus pés escorregaram. Aí o salmista continua: o teu amor leal, Senhor, me amparou. Eu gosto muito do Salmo 94, 18, porque está dizendo assim: quando eu disse, os meus pés escorregaram. Ele diz assim: o seu amor leal. Esse amor leal. E ele diz assim: o Senhor me amparou. Porque ao longo da caminhada, pode acontecer de eu colocar os meus pés na direção errada. Isaías vai dizer assim: se você trilhar um caminho errado, você vai ouvir uma voz por detrás dizendo: este não é o caminho. Eu creio em um Deus que quando nós queremos tomar posse de algo que não vem dele, ele vai falar. Ele vai usar o pastor, ele vai usar pessoas. Mas o problema é que o nosso coração obstinado, nós não queremos ouvir. Nossos pés vão tomar caminhos errados e Deus vai vir falando. Mas falta humildade para voltar, para reconhecer: esse não é o caminho de Deus para mim. Eu aprendi algo, que se formos disciplinados nos começos, Deus vai cuidar dos fins, de como vai terminar. Se no começo eu sou disciplinado, Deus vai cuidar em como vai terminar. Eu me lembro quando Deus começou a trazer com muita clareza a visão do Imagine. E eu lembro quando eu, o Éder, o David e o Pedro fomos na igreja da cidade, em São José. A gente voltava do carro conversando sobre aquela igreja grande, tão linda, tão bonita. E eu sentado. E eu lembro que o David, ele fez uma pergunta, falou: pastor, conta para nós, qual que é o próximo passo? E aí eu dei um sorriso. Aí ele disse assim: ele sabe o próximo passo, mas ele não quer nos contar. E ele veio à viagem, eu lembro ele falando assim: conta pra gente. O Pedro lá atrás: pastor, conta. Aí você vai falar assim: pastor, se eu contou, não. Porque eu lembro quando Deus me deu a visão do Imagine, Deus me deu a seguinte palavra. Ele disse: filho, a visão é como a nascente de um rio. Enquanto ela está jorrando da nascente, enquanto não tem contato humano, ela continua pura e cristalina. Mas à medida que ela vai andando e ela vai entrando dentro da cidade, ela vai sendo contaminada por todos daquela cidade. E algo que eu falei com o David, porque o David é insistente. Ele falou: pastorzão, me fala os próximos passos. Eu dizia para ele assim: observa a direção que eu estou indo. Observe os passos. Observa onde eu estou colocando os meus olhos. Observa o que eu estou falando. E o David era muito esperto. E eu lembro que em 2022, antes da gente mudar para cá, ele disse assim: eu estou observando o que o senhor fala. Ele falou: a gente vai falar de abóbora, e o senhor faz a abóbora entrar na visão. A gente vai falar de futebol, o senhor faz entrar na visão. Tudo que a gente fala, o senhor volta para a visão. E eu disse para ele: sabe por quê? Porque os meus olhos estão no que Deus falou comigo. E ele disse assim para mim: pastor, mas precisa ser radical assim? Eu falei: precisa. Porque a partir do momento que seus olhos não estiverem na visão, você vai começar a segurar, a receber aquilo que não faz parte da visão. E você só consegue dizer não para aquilo que vai chegar na sua mão quando você tem clareza. Eu disse para ele: onde você coloca os seus olhos, domina o seu coração. E eu lembro que ele disse assim: eu percebi algo na vida do senhor, pastor. Ou a gente anda com o senhor, ou o senhor anda em direção à visão, a gente fica para trás. Deixa eu te fazer uma pergunta: seus pés estão te levando para qual direção? Seus olhos estão fixados aonde?
O que você está segurando tem a ver com o que ou com quem? E hoje de manhã, quando eu finalizava essa mensagem, veio algo muito forte no meu coração. E se servir para você, irmão, nós vamos orar daqui a pouco. E eu queria que você orasse pedindo perdão ao Senhor, porque hoje de manhã o Espírito Santo trouxe muito claro no meu coração. Fala com a minha igreja, que tem pessoas que ainda não receberam o que eu tenho para entregar, porque elas escolheram segurar aquilo que não era delas, era de outro. Elas estão ocupando as mãos delas com aquilo que eu não tenho para elas. E elas precisam liberar, elas precisam entregar, elas precisam abrir espaço, ficar com mãos vazias, para que eu possa entregar para elas aquilo que eu tenho para elas. Eu me lembro quando eu estava em Orlando e foi me feita uma proposta irrecusável. Eu disse para a pessoa que me fez uma proposta: eu não vou segurar, eu não vou ocupar as minhas mãos com uma visão que Deus não me deu. Eu lembro da fala dessa pessoa: o que eu estou te oferecendo vai mudar a sua vida, a vida dos seus filhos. Eu falei: o que você está me oferecendo muda a minha vida, a vida dos meus filhos. Mas aquilo que o Pai está me entregando vai mudar a minha vida, dos meus filhos, dos meus netos e de todos aqueles que Deus está colocando debaixo do meu cajado. Não segure aquilo que não é seu. Talvez você vai ter que liberar para que os céus possam colocar na sua mão aquilo que é seu. E aí eu termino aqui. Zacarias capítulo 4, verso 10. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Uma outra tradução diz assim: quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas. Sabe o que transforma a nossa vida? Pequenas decisões, pequenos começos. E é isso que Zacarias está dizendo: não despreze os dias dos pequenos começos. Irmão, uma decisão de estar na direção certa. Parece que não vai fazer efeito algum, basta você continuar caminhando, porque a direção certa vai te levar para o centro da vontade de Deus. Pequenos começos, tirar os olhos do lugar errado e colocar os olhos na pessoa certa. Decidir não segurar aquilo que você não deve segurar, não é para você, Deus não fez para você, Deus não entregou para você. Eu prefiro ficar com as mãos vazias. E aí eu me lembro que em 2014, eu cheguei para o meu pastor e falei com ele. Falei com o meu pastor, eu queria que você me abençoasse. E ele falou: como assim? Eu falei: eu estou entregando tudo. Ele falou: o que você vai fazer? Eu falei com ele: eu vou ficar no primeiro banco, ouvindo o pastor Márcio pregar. Ele falou: cara, isso é loucura. Você vai entregar todas as células, você vai entregar toda a liderança, eram milhares de pessoas, para ficar sentado. Eu falei: Deus falou que era para mim fazer isso. E eu fiz essa entrega. E talvez foi uma das entregas mais difíceis. E na semana que nós entregamos, ficamos sentados. Na semana seguinte veio a direção que não tinha no planejamento. Agora podem abrir igrejas. Nós não tínhamos nada na mão e começamos a dar o primeiro passo. Com as mãos vazias, sem nada. Abrimos a primeira igreja, lá no bairro Estoril. Depois dela vieram 21. Depois dela veio Uberlândia. E quando eu falei para a liderança que eu estava entregando tudo e vindo para Uberlândia para começar do zero, com as mãos vazias, eu ouvi isso do pastor Márcio, eu ouvi isso de todos. É loucura o que você está fazendo. E eu aprendi algo. É melhor ficar com as mãos vazias do que ficar com elas ocupadas com aquilo que Deus não quer que você segure mais. E tudo que nós estamos vivendo hoje
É porque um dia eu decidi esvaziar as mãos para receber o que os céus estavam para entregar. E hoje Deus não está entregando uma cidade, Deus está entregando nações. Eu vim falar para pessoas aqui, isso está queimando no meu coração. Chegou o dia de você soltar. Não segure mais. Aí eu oro para você ter a fé de Joquebede. Quem é Joquebede? A mãe de Moisés. Eu imagino o peso de uma mãe em colocar um filho em um cesto, dentro de um rio, e soltar ele. Tem que ter muita coragem. E eu oro para que haja ousadia no seu coração, para soltar aquilo que você não tem que segurar mais. Eu vou ficar com as mãos vazias, fique com elas vazias por um tempo. Porque assim diz o Senhor, por causa da tua fé, os céus vão entregar para você o que você vai segurar. E o que você vai segurar, irmãos, será infinitamente maior do que aquilo que você vai deixar. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? Você pode colocar sua mão sobre o teu coração. Você que está aqui presente, você que está em casa, repete essa oração comigo. Ore comigo dizendo assim: Senhor Deus e meu Pai, nessa noite eu oro, tomando a decisão de não segurar mais o que as minhas mãos seguravam. Senhor, se não vem do Senhor, eu não quero ocupar as minhas mãos. Se chegou o tempo de eu liberar, eu vou liberar. Eu vou esvaziar as minhas mãos. Senhor Jesus, hoje eu tomo a decisão de colocar os meus pés na direção certa. Senhor, eu tomo a decisão de fixar os meus olhos em Ti, autor e consumador da minha fé. Jesus, eu entrego a Ti o meu coração e a minha vida. E eu que um dia andei nos Teus caminhos, mas me afastei, hoje, arrependido, eu volto para a Tua presença, em nome de Jesus. Você que está em casa, você também pode fazer parte dessa família. Esse telefone que aparece aqui agora, nós temos pastores de plantão. Pode nos mandar uma mensagem, nós vamos orar por você e com você. Seja bem-vindo à sua casa, seja bem-vindo à sua família, seja bem-vindo à sua igreja, seja bem-vindo a Imagine. Aqui é o seu lugar. Deus abençoe a sua vida.